pelada. Querido Sidney Guzman, chegou a hora de a gente fazer as 3 perguntas finais para Vamos você. ver Se aí prepare. que história. A primeira pergunta, eu vou intercalar essa primeira pergunta. Você vai me responder e já vai pensando nos 5 quadrinhos. Não precisa ser os melhores, mas Puta. 5 quadrinhos para indicar pro pessoal que Recentes? recentes bons para o pessoal Tá bom. ler. Mas a primeira pergunta é: aqui estamos celebrando a sua carreira, sua extensa carreira de editor, de fã de quadrinho e tudo mais. Você tem essa paixão que todo mundo percebeu aí. Olhando para trás, você teve algum momento difícil fora essa porradaria aí com o Cornélio? Vários, cara. Qual foi a Vários. fase mais difícil? Vários, da tive sua um carreira? monte. Teve fase... Mas a mais que você se lembra, a mais difícil mesmo, cara, de dúvida ou de. não, teve uma de falar assim, porra, de perder emprego e falar assim, pô, Tiago, como é que eu sustento 3 filhos, cara? Você já tinha 3 filhos? Sim, eu tive gêmeas, né? Quando eu fui tentar eu tive... É assim, aí tem a parte caótica, que é, pô, como é que você vai pagar as coisas? Cara, eu escrevi, e eu sempre falo isso, que, eu vi os programas anteriores, né? Vocês colocavam qual que seria o pior momento, né? O pior momento. Se fosse para. Se fosse sempre a fase de freelancer, eu não tinha férias, eu tinha que... Eu escrevi para a revista Capricho, Carícia, e eu não tenho o menor problema de falar isso. Foi um trabalho honesto, bem pago, fiz lá e tal. Agora, se fosse pelo lado da piada, tem 2 momentos que... um eu estava na Globo e eu tive que cobrir férias da outra redatora, que era a Gislaine, e a gente publicava New Kids on the Block em Olha quadrinhos. só. E ia ter uma apresentação de um cover do New Kids on the Block na Rua Augusta. E eu fui escalado para cobrir. Malandro. Cover do New Kids. Você imagina que só tinha menina de 12, 13 anos e eu lá gritando. Eu falei, fui lá, fiz a matéria e tal. Então esse é o momento, acho que é um momento engraçado. Quem tem a revista New Kids on the Block vai ter lá um texto do Sidney Guzman. E tem um momento que essa é a parte curiosa da história, e eu coloco esse daí como talvez a cereja do bolo, porque nessa fase eu trabalhava de graça e tive que fazer um trabalho foda. Eu fui fazer, eu passei em 3 rádios como repórter esportivo. Eu trabalhei na Rádio São Paulo, que era da Bandeirantes, depois eu trabalhei na Rádio Clube de Santo André, e aí eu tive uma experiência numa rádio chamada Boa Nova de Guarulhos, em que eu fiz só um programa. O programa chamava-se Futebol à Italiana. Era do Flávio Prado. Eu nunca ouvi. O cara que me contratou, me chamou lá, né? Aí o primeiro teste, fazer uma grande matéria, um texto gigantesco para os caras que os caras deram no ar, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nossa. Malandro, olha lá. Mas é trabalho, né? Eu fiz. Trabalho. Só que o lance é que eu não recebi um puto, eu fiz uma puta Cara, pesquisa. Você ainda teve que trabalhar pro rival e ainda não recebeu dinheiro. Então essa daí seria Eu realmente essa aí. concordo. Esse foi um trabalho feito com toda a dedicação. A segunda pergunta é: vai ficar esse vídeo pro resto da vida e você está um pouco mais avançado do que eu na idade. Não sabemos 54. Deixa algumas palavras, as últimas palavras de Sidney Guzman aí pro mundo, para o pessoal ver aí. Se eu morresse, é isso? Como é que é? Tipo, você morreu, o pessoal vai vir aqui nesse vídeo de novo e falar quais são as últimas palavras de Sidney Guzman. Cara, acho que se eu tivesse que decidir quais seriam as minhas últimas palavras, eu ia pegar os quadrinhos. Ia colocar, continua, reticências. Aquela legendinha que tem, continua para... Continua, reticências. Acho que seria um bom... Boa. E antes de ir para a última pergunta, que é uma pergunta que você faz para mim, eu queria saber aí, 5 quadrinhos recentes aí. Tá, então eu vou Indica... usar quadrinhos recentes que estão inclusive nas minhas listas de melhores do ano. Primavera em Chernobyl, foi lançado pela Geektopia, é um quadrinho que foi lançado no ano passado, um quadrinho brilhante do Emmanuel Lepage, um francês. Ele e mais outros artistas vão a Chernobyl, né, para ver o que aconteceu na cidade, e ele vai esperando uma cidade morta e ele encontra a vida. É um quadrinho espetacular, lindo, todo preto. Ele é em preto e branco. Foi para mim o melhor quadrinho do ano passado. E quando ele começa a enxergar a vida, ele faz 1 ou 2 quadros coloridos. É um show de narrativa. Para quem gosta de estudar quadrinhos, é um show de narrativa. Então vamos nesse. O melhor do ano passado para mim foi Roseira Medalha Engenho, do Jefferson Costa, que a Pipoca Nanquim te presenteou. Vale muito a pena conferir. Uma história sobre a ancestralidade dele.
A Grande Farsa, um quadrinho publicado pela Comic Zone, que é um quadrinho do Carlos Trilho. Não, peraí, fugiu os nomes. Daqui a pouco eu lembro. Que é como se fosse uma novela de época numa republiqueta ditatorial latino-americana. É um grande quadrinho. Destino Adiado, um baita quadrinho. A Destino Adiado é da Pipoca e Nanquim. Mas tudo bem, eu ia fazer um de cada editora. Mas Destino Adiado da Pipoca e Nanquim, um outro belo quadrinho sobre, em tempos de pandemia, o cara volta da guerra e fica confinado porque ele não pode aparecer, que ele é um desertor. Deixa eu ver, para fechar o pacote, deixa eu pegar... Pode ser um quadrinho que não é tão recente, mas que é encontrável? Pode. Porque, na verdade, o ano passado foi lançado a edição de 10 anos, de um cara que é parceiraço meu, eu acho um quadrinho maravilhoso, Bando de Dois, do Danilo Beruti. É um faroeste, só que sertanejo, né? Porque é um faroeste no sertão brasileiro. E o ano passado a Zarabatana publicou a edição de 10 anos colorida, com as cores de um francês que são muito competentes. Então o pessoal encontra certamente nos links de Amazon e tal. Então aí tem 5 quadrinhos para a galera se divertir. E as gráficas da MSP eu nem vou falar, que eu já fiz a minha propaganda. Nem entra na a galera vai sempre me perguntar qual que é o gráfico da MSP favorita. Você não escolhe filho favorito. Claro que não. Filho favorito não tem jeito. Cada um tem um espaço no coração. Então, e a última pergunta é para mim. Você tem alguma dúvida, pequena ou grande? Eu tenho a inteligência limitada, mas cada vez estou ficando mais inteligente. Aliás, falando em game, olha aqui, ó. Olha lá. Cadê? Meu Deus! O cara tatuou a frase dele. Você vê? O quanto eu gosto de game. Garoto, hein? Gostei de ver. Então, vamos lá, Vilela. Fazer uma pergunta pro Vilela, hein? Me conta aí alguma coisa aí que você até hoje não engoliu a explicação oficial. Como assim? Sei lá, uma coisa que tenha acontecido... Pode ser no mundo. No mundo, o que você quiser. Qual a explicação oficial? A explicação oficial é essa. E eu não aceito. E você não aceita. Muito boa essa pergunta. Tem que pensar agora. Acho que dava... Dá. Cara, aquele jogo... Corinthians e Palmeiras, que o Aparecido meteu a mão na gente. Aquilo estava vendido ou não? Eu vou falar a minha versão, porque é para responder. Foi vendido aquele jogo para Parmalat. Muito obrigado, Sidão! Muito legal. Olha, levantei uma bola para ele agora, meu amigo. Eu queria estar instalado na minha garganta. Olá, muito obrigado vocês que estiveram aqui até agora. Obrigado, Ale. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo. Tchau. Valeu. Valeu,